Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no Fio de Esperança. Hoje vamos conhecer a vida de Tatiana, uma jovem de 23 anos que trabalha como empregada na mansão de uma das famílias mais ricas de Rondonópolis. Ela guarda um segredo em seu coração há 3 longos anos, um amor silencioso por seu patrão, Marcelo, um empresário de 29 anos que jamais imaginou que seus olhares discretos eram correspondidos. Uma noite de chuva mudará tudo entre eles. Um engano que não foi bem um engano. Um momento de vulnerabilidade que revelará sentimentos guardados há tanto tempo. Vocês vão acompanhar como uma simples confusão de quartos pode transformar 2 vidas para sempre, como um amor verdadeiro pode enfrentar os preconceitos de uma família tradicional, e como às vezes o destino usa os momentos mais inesperados para unir 2 almas que sempre se pertenceram. Mas eu não vou contar tudo agora, porque sei que vocês gostam de descobrir cada detalhe, cada emoção, cada reviravolta que essa história tem para oferecer. Antes de começarmos, quero agradecer cada um de vocês que está aqui, que comenta, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a razão de existirmos. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora mesmo, para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto carinho para vocês. Me conta aqui nos comentários o que vocês fazem enquanto escutam nossas histórias. Estão trabalhando, fazendo exercícios, cuidando da casa ou apenas relaxando? Adoro saber como nossas narrativas fazem parte do dia de vocês. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem seus corações para uma jornada de amor, superação e muita emoção. O sol da manhã entrava pelas janelas enormes da mansão em Rondonópolis, Mato Grosso, criando reflexos dourados no mármore polido do chão. Tatiana caminhava pelos corredores com passos leves, carregando a bandeja do café da manhã que preparava todos os dias há 3 anos. Seus 23 anos eram marcados por uma rotina que ela conhecia de cor, mas que nunca se tornava monótona, principalmente porque sabia que em alguns minutos veria Marcelo descendo as escadas, sempre impecável em seus ternos sob medida, sempre com aquele cheiro de perfume caro que a fazia suspirar em silêncio. Ela arrumava a mesa da sala de jantar com o cuidado de sempre, verificando se tudo estava perfeito. O café forte que ele gostava, o pão francês quentinho, a geleia de morango que comprava especialmente para ele, as frutas cortadas em pedaços pequenos como sabia que ele preferia. Cada detalhe era pensado com amor, um amor que ela guardava no peito como um tesouro secreto, sem jamais ousar revelar. Como poderia? Ela era apenas a empregada, filha de uma família simples do interior, enquanto ele era Marcelo Oliveira, herdeiro de um império empresarial que se estendia por todo o estado. Tatiana olhou para o espelho do hall de entrada e ajeitou os cabelos castanhos que prendia sempre em um coque simples. Não usava maquiagem para trabalhar, apenas um gloss nos lábios, mas seus olhos tinham um brilho natural que ela mesma não percebia. Vestia o uniforme cinza que Helena, a mãe de Marcelo, fazia questão que todas as funcionárias usassem, mas mesmo com a roupa simples, havia algo nela que chamava a atenção. Uma doçura no jeito de falar, uma delicadeza nos movimentos, uma inteligência nos olhos que não passou despercebida por Marcelo durante todos esses anos. O barulho dos passos na escada fez seu coração acelerar como sempre acontecia. Marcelo descia com pressa, como de costume nos dias de semana, mas hoje havia algo diferente em sua expressão. Linhas de cansaço marcavam seu rosto bonito, e ela percebeu que ele não dormiu bem. "Bom dia, Tatiana", ele disse com a voz rouca, parando por um segundo para olhá-la antes de seguir para a mesa. "Bom dia, Sr. Marcelo. O café está pronto", ela respondeu baixinho, sentindo o calor subir pelo rosto quando seus olhos se encontraram por aquele breve momento. Enquanto ele se sentava para tomar café, Tatiana fingiu estar ocupada arrumando os móveis da sala, mas na verdade observava cada movimento dele. Notou que mexia o açúcar no café com mais força que o normal, que checava o celular constantemente, com expressão fechada, que mal tocou na comida que ela preparou com tanto carinho. Algo estava errado.
Ela conhecia bem aquele homem depois de 3 anos trabalhando ali, conhecia seus humores, suas manias, a forma como franzia a testa quando estava preocupado, exatamente como estava fazendo agora. Marcelo terminou o café rapidamente e se levantou ajeitando a gravata enquanto pegava a pasta de couro. Tatiana, vou chegar tarde hoje. Tem uma reunião importante que pode se estender, ele disse, parando na porta da sala de jantar. Pode deixar o jantar na geladeira, eu esquento quando chegar. Ela assentiu com a cabeça, tentando disfarçar a preocupação que sentia. Claro, senhor, vou preparar aquele risoto que o senhor gosta. Por um momento, ele pareceu querer dizer algo mais, seus olhos escuros a estudando com uma intensidade que a fez tremer por dentro, mas depois apenas acenou e saiu. Amanhã seguiu com a rotina de sempre. Tatiana limpou a casa dos fundos ao teto, trocou as flores dos vasos, organizou a biblioteca onde Marcelo gostava de ler nos fins de semana. Cada ambiente daquela mansão contava uma história para ela. Cada objeto era familiar como se fosse sua própria casa. Ela conhecia os gostos dele melhor que qualquer pessoa. Sabia que gostava de café forte pela manhã e chá de camomila antes de dormir, que lia biografias de empresários e romances clássicos, que ouvia jazz quando estava relaxado e blues quando estava pensativo. Durante a tarde, Helena chegou de suas reuniões beneficentes com outras damas da sociedade local. Aos 55 anos, ela mantinha uma postura elegante e imponente, sempre vestida com roupas caras e joias que brilhavam sob qualquer luz. Tatiana, prepare o chá das 4 horas. Lady Grey, como sempre. Ela ordenou sem olhar para a jovem, subindo as escadas com ar altivo. Tatiana estava acostumada com o tratamento frio de Helena, que sempre deixava claro a diferença social entre elas. Roberto, o pai de Marcelo, era mais gentil, mas raramente estava em casa, sempre viajando a negócios. Enquanto preparava o chá, Tatiana pensava em como seria diferente se pudesse sentar àquela mesa como uma igual, se pudesse conversar com Marcelo sobre os livros que ele lia, sobre os filmes que assistia sozinho na sala de cinema da casa, sobre os sonhos que ele certamente tinha. Ela imaginava como seria acordar ao lado dele todas as manhãs, preparar o café para os dois, dividir os segredos e as alegrias do dia. Eram pensamentos que a faziam sorrir e suspirar ao mesmo tempo, porque sabia que eram apenas fantasias de uma jovem apaixonada que amava em silêncio. A noite chegou devagar, trazendo consigo uma chuva fina que batia nas janelas da mansão. Tatiana preparou o risoto prometido, temperando com todo o amor que sentia, e deixou na geladeira como combinado. Helena e Roberto jantaram cedo e se recolheram aos seus quartos, deixando a casa silenciosa, exceto pelo som da chuva. Ela terminou de lavar a louça e arrumou a cozinha. Depois subiu para seu quarto no 2º andar, no final do corredor, longe dos quartos da família. Seu quarto era simples, mas aconchegante, com uma cama de solteiro, uma cômoda antiga e uma janela que dava para o jardim. Era seu refúgio depois de dias longos de trabalho, onde podia tirar o uniforme e vestir suas próprias roupas, onde podia sonhar sem ser julgada. Ela tomou um banho relaxante e vestiu uma camisola de algodão branco. Depois se deitou na cama com um livro nas mãos. Mas sua mente não conseguia se concentrar na leitura. Estava pensando em Marcelo, imaginando se ele já tinha chegado, se tinha gostado do jantar, se estava bem apesar da expressão preocupada da manhã. O relógio marcava quase meia-noite, quando ela finalmente apagou a luz e se deitou para dormir. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma melodia suave que sempre a ajudava a relaxar. Ela fechou os olhos e deixou a mente vagar, pensando no homem que amava há tanto tempo, sem saber que em algumas horas sua vida mudaria para sempre, que o destino estava preparando um encontro que nem ela nem Marcelo jamais imaginariam possível. Marcelo chegou em casa muito depois da meia-noite, com os ombros pesados pelo cansaço e uma frustração que parecia corroer por dentro. A reunião tinha sido um desastre completo. O contrato que negociava há meses, que representava milhões para a empresa da família, havia sido cancelado no último minuto por causa de uma manobra suja da concorrência. 3 anos de trabalho jogados no lixo
em uma única tarde. Ele estacionou o carro na garagem e ficou ali sentado por alguns minutos, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A mansão estava mergulhada no silêncio quando ele entrou pela porta lateral que dava acesso direto ao seu escritório. Não queria acordar ninguém. Principalmente não queria ter que explicar para os pais o que tinha acontecido naquela reunião. Amanhã ele contaria tudo, mas esta noite precisava apenas esquecer, pelo menos por algumas horas. Ele afrouxou a gravata e abriu a garrafa de vinho tinto que guardava na adega do escritório, um Cabernet Sauvignon que custava mais que o salário mensal de muita gente, mas que naquele momento era apenas um meio de anestesiar a dor da derrota. Enquanto bebia o primeiro copo, seus olhos pousaram na bandeja coberta que estava sobre a mesa lateral. Tatiana tinha deixado o jantar como prometido, e mesmo sem fome, ele destampou para ver o que ela tinha preparado. O aroma do risoto ainda estava presente, temperado exatamente como ele gostava, com cogumelos e um toque de vinho branco. Ela sempre sabia como cuidar dele, sempre antecipava suas necessidades de uma forma que nem sua própria mãe conseguia. Por um momento, uma onda de carinho invadiu seu peito ao pensar na dedicação daquela jovem que trabalhava incansavelmente para deixar sua vida mais confortável. Marcelo comeu algumas garfadas do risoto, mas o álcool já estava fazendo efeito em seu estômago vazio. Ele serviu outro copo de vinho e depois mais outro, tentando apagar da mente a imagem do sorriso satisfeito do concorrente quando anunciou que havia conseguido o contrato. A raiva misturada com o álcool criava uma névoa em seus pensamentos e ele se pegou pensando em Tatiana novamente. Nos 3 anos que ela trabalhava ali, tinha se tornado muito mais que uma simples empregada. Era uma presença constante e reconfortante, sempre com um sorriso doce quando ele chegava em casa, sempre disposta a preparar suas refeições favoritas, sempre cuidando de cada detalhe como se realmente se importasse com ele. Ele sabia que se importava. Tinha notado nos olhares discretos dela, na forma como suas bochechas coravam quando ele a elogiava por alguma tarefa bem feita, no cuidado especial que ela tinha com suas coisas. E se fosse honesto consigo mesmo, tinha que admitir que também sentia algo por ela. Algo que tentava ignorar há muito tempo, porque sabia que seria complicado demais, que sua família jamais aceitaria um relacionamento com uma empregada. Mas naquela noite, com o vinho nublando sua razão e o coração pesado pela frustração, esses pensamentos se tornavam mais intensos e difíceis de ignorar. Quando o relógio marcou quase 2 da manhã, Marcelo finalmente decidiu subir para o quarto. Suas pernas estavam um pouco bambas pelo álcool, e ele teve que se apoiar no corrimão da escada enquanto subia os degraus devagar. A casa estava completamente silenciosa. Apenas o som da chuva que continuava caindo lá fora quebrava o silêncio da madrugada. Chegando ao 2º andar, ele virou automaticamente à direita em direção ao seu quarto, mas na escuridão do corredor e com a mente embotada pelo vinho, suas mãos encontraram a maçaneta errada. A porta se abriu silenciosamente, e Marcelo entrou no que pensava ser seu quarto. Tudo parecia diferente na penumbra, mas ele atribuiu isso ao cansaço e ao álcool. Tirou o paletó e a gravata, jogando-o sobre o que imaginava ser sua poltrona, e se dirigiu para a cama. Foi só quando se deitou que percebeu que o colchão era menor que o seu, que o cheiro do ambiente era diferente, mais doce, mais delicado. Mas o cansaço e o vinho falaram mais alto, e ele simplesmente se acomodou, puxando os lençóis sobre o corpo. Foi então que sentiu a presença de alguém ao seu lado, um corpo pequeno e quente que se mexeu levemente quando ele se deitou. Em seu estado alterado, Marcelo pensou que estava sonhando, que finalmente suas fantasias sobre Tatiana estavam se manifestando em seus sonhos. Ele se virou de lado e envolveu o corpo feminino com o braço, puxando-a para perto de si. O perfume doce e familiar confirmou o que seu coração já sabia. Era ela, sua Tatiana, finalmente em seus braços, como ele sonhava há tanto tempo. Eu sempre soube que você era especial, ele murmurou contra os cabelos dela, sua voz rouca de sono e vinho. Sempre quis te dizer o quanto você significa para mim.
Suas palavras saíam em sussurros embriagados, mas carregados de uma verdade que ele nunca tinha coragem de expressar quando sóbrio. Ele apertou o abraço, sentindo como ela se encaixava perfeitamente contra seu corpo, como se tivessem sido feitos um para o outro. Tatiana acordou sobressaltada ao sentir o peso do braço masculino sobre sua cintura e o calor de um corpo desconhecido colado às suas costas. Por um momento, o medo tomou conta dela, mas quando ouviu a voz familiar sussurrando palavras de carinho em seu ouvido, seu coração disparou por motivos completamente diferentes. Era Marcelo, o homem que ela amava em silêncio há 3 anos, o homem dos seus sonhos mais secretos, ali em sua cama, abraçando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela sabia que deveria acordá-lo, explicar que ele tinha entrado no quarto errado, mas as palavras que ele murmurava em seu ouvido a paralisaram completamente. Ele disse que ela era especial, que significava alguma coisa para ele. Seriam apenas delírios de um homem embriagado, ou havia verdade naquelas palavras? Seu corpo tremeu quando ele apertou o abraço, e ela sentiu cada músculo dele pressionado contra suas costas, sentiu a respiração quente dele em seu pescoço, sentiu o perfume masculino que a enlouquecia todos os dias, agora envolvendo-a completamente. Por anos, ela sonhara com esse momento. Imaginara como seria estar nos braços dele, como seria sentir-se amada e desejada por ele. E agora que isso estava acontecendo, mesmo que por um engano, ela não conseguia encontrar forças para acabar com aquele sonho. Lentamente, como se temesse quebrar um feitiço, Tatiana pegou a mão de Marcelo que descansava sobre sua cintura e a puxou para mais perto, pressionando-a contra seu peito logo acima do coração que batia descompassado. "Fica comigo", ela sussurrou tão baixinho que nem ela mesma tinha certeza se tinha falado ou apenas pensado. Marcelo murmurou algo ininteligível em resposta e apertou ainda mais o abraço, como se estivesse tentando fundir os 2 corpos em um só. Tatiana fechou os olhos e se permitiu viver aquele momento que sabia que poderia nunca mais se repetir. Sentiu as mãos dele explorando timidamente sua cintura por cima da camisola de algodão. Sentiu os lábios dele roçarem de leve em seu pescoço e cada toque enviava ondas de arrepio por todo o seu corpo. Eles ficaram assim por horas, abraçados na escuridão do quarto, sussurrando palavras doces um para o outro, trocando carícias inocentes, mas carregadas de desejo. Marcelo acariciava os cabelos dela e murmurava como eles eram macios, como ela cheirava bem, como se sentia em paz nos braços dela. Tatiana respondia com suspiros baixinhos e movimentos sutis, que o deixavam ainda mais próximo, até que seus corpos se encaixaram perfeitamente, como 2 peças de um quebra-cabeça que finalmente encontraram seu lugar. Quando o primeiro raio de sol começou a entrar pela janela, os 2 adormeceram profundamente, exaustos pela emoção e pelo álcool, ainda entrelaçados um no outro como se nunca quisessem se separar. Tatiana teve os sonhos mais doces de sua vida, finalmente sentindo-se completa e amada, enquanto Marcelo dormiu melhor do que havia dormido em meses, encontrando paz nos braços da mulher que seu coração escolhera há muito tempo, mesmo que sua mente ainda não tivesse coragem de admitir. Tatiana acordou lentamente, ainda envolvida pela sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Seus olhos se abriram devagar, e por um momento ela pensou que tudo não havia passado de um sonho maravilhoso. Mas quando sentiu o peso do braço de Marcelo ainda envolvendo sua cintura e ouviu a respiração profunda dele contra seu pescoço, a realidade a atingiu como um raio. Ele estava ali, realmente ali, dormindo placidamente em sua cama, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para ele estar. O coração dela disparou novamente, quando as memórias da noite anterior voltaram com força total. As palavras carinhosas que ele havia sussurrado, as carícias delicadas, a forma como a havia abraçado, como se ela fosse a coisa mais preciosa da terra. Seria real ou apenas os delírios de um homem embriagado? Ela não sabia, mas sabia que precisava sair dali antes que ele acordasse.
O constrangimento seria imenso para os dois, e ela não queria que ele se sentisse mal pelo que havia acontecido, mesmo que para ela tenha sido a noite mais perfeita de sua vida. Com movimentos cuidadosos como os de uma gata, Tatiana começou a se desvencilhar do abraço dele. Cada vez que ele se mexia ou murmurava algo no sono, ela parava completamente, prendendo a respiração até ter certeza de que ele não ia acordar. Finalmente conseguiu se livrar do abraço e se levantou da cama, observando por um momento o rosto dele relaxado no sono. Marcelo parecia mais jovem assim, sem as linhas de preocupação que geralmente marcavam sua testa, e ela teve que resistir ao impulso de acariciar o rosto dele antes de sair. Ela pegou uma roupa no armário e saiu do quarto em silêncio, fechando a porta devagar para não fazer barulho. Seu corpo inteiro ainda tremia com a intensidade do que havia vivido, e ela precisou se apoiar na parede do corredor por alguns segundos para recuperar o equilíbrio emocional. Então correu para o banheiro, tomou um banho rápido e vestiu seu uniforme cinza, tentando se preparar mentalmente para agir como se nada tivesse acontecido. Mas como fingir normalidade depois de uma noite que mudou tudo dentro dela? Desceu para a cozinha e começou a preparar o café da manhã com mãos que tremiam ligeiramente. Cada movimento era automático, resultado de 3 anos de rotina, mas sua mente estava completamente focada no homem que dormia lá em cima, em seu quarto, em sua cama. Ela se perguntava o que ele pensaria quando acordasse, se ficaria constrangido, se fingiria que nada aconteceu, se pediria para ela não comentar com ninguém sobre aquela noite. A insegurança começava a tomar conta do peito dela, misturada com uma felicidade que ela não conseguia conter completamente. Estava cortando as frutas quando ouviu passos apressados na escada. Seu coração saltou no peito e ela teve que se segurar na bancada para não deixar a faca cair de suas mãos. Era ele. Ela sabia pelo som dos passos, pela forma como ele descia os degraus 2 de cada vez quando estava com pressa. Tatiana respirou fundo e tentou compor uma expressão neutra, mas quando Marcelo apareceu na porta da cozinha, ela soube que não estava conseguindo disfarçar o nervosismo. Marcelo estava visivelmente transtornado. Os cabelos estavam desalinhados, a camisa amarrotada e parcialmente desabotoada, e havia uma expressão de confusão total em seu rosto. Ele a olhou como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível, e ela sentiu as bochechas corarem intensamente sob aquele olhar penetrante. Tatiana, ele disse, e sua voz saiu mais rouca que o normal. Eu preciso te pedir desculpas pelo que aconteceu esta noite. As palavras saíram atropeladas como se ele estivesse com pressa de se explicar. Não precisa pedir desculpas, senhor Marcelo. Ela respondeu baixinho, sem conseguir olhar diretamente para ele. Suas mãos continuavam cortando as frutas, mais por nervosismo que por necessidade, e ela podia sentir os olhos dele fixos em seu rosto. Eu sei que foi um engano. O senhor estava cansado e... Ela não conseguiu terminar a frase, porque não sabia como explicar algo que ela mesma não entendia completamente. Tinha sido um engano, uma coincidência, ou o destino finalmente decidindo que era hora de uni-los. Eu estava bêbado, Marcelo disse, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Tive um dia terrível ontem e bebi mais do que devia. Confundi seu quarto com o meu e... Ele parou de falar e a observou mais atentamente, notando o rubor em suas bochechas, a forma como ela evitava seu olhar, o tremor quase imperceptível em suas mãos. Você acordou, não foi? A pergunta saiu como um sussurro carregado de tensão. Tatiana finalmente levantou os olhos para encontrar os dele, e naquele momento toda a pretensão de normalidade desapareceu. Acordei. Ela admitiu, sua voz mal passando de um fio. Mas eu não me incomodei. Eu gostei de ter o senhor ali. As palavras saíram antes que ela pudesse se censurar, e ela viu os olhos dele se arregalizarem de surpresa. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica que parecia fazer o ar da cozinha vibrar. Marcelo deu um passo em sua direção e ela sentiu o coração acelerar ainda mais. Tatiana, Ele começou a dizer algo, mas foi interrompido pelo som da porta da frente se abrindo
e a voz de Helena ecoando pelo hall de entrada. Marcelo, você já desceu para o café? A presença da mãe dele quebrou o momento como um balde de água fria, e ambos deram um passo para trás, criando uma distância segura entre eles. Estou aqui, mãe, Marcelo respondeu, sua voz voltando ao tom normal, com um esforço visível. Ele ajeitou a camisa e passou as mãos pelos cabelos novamente, tentando se recompor. Para Tatiana, ele murmurou baixinho. Nós precisamos conversar, mas não agora. Mais tarde, quando estivermos sozinhos. Ela assentiu rapidamente, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa correndo pelas veias. Helena entrou na sala de jantar e encontrou a mesa já posta perfeitamente, como sempre. Bom dia, Tatiana, ela disse sem olhar para a jovem, sentando-se em sua cadeira habitual. O café está uma delícia hoje. Você deve ter caprichado no tempero. Era raro Helena elogiar qualquer coisa que os empregados faziam, mas ela estava de bom humor naquela manhã. Marcelo, sente-se. Precisamos conversar sobre o jantar de hoje à noite. Os Almeida vão jantar conosco, e você sabe como é importante manter boas relações com eles. Marcelo se sentou à mesa, mas Tatiana podia perceber que ele estava distraído. Ele mexia o açúcar no café sem prestar atenção. Olhava pela janela como se estivesse perdido em pensamentos, e de vez em quando seus olhos encontravam os dela quando ela entrava na sala para servir algo. Cada vez que isso acontecia, uma corrente elétrica parecia passar entre eles, e ela tinha que se concentrar para não deixar a bandeja cair de suas mãos trêmulas. — Você está bem hoje, filho? Helena perguntou, notando a distração dele. Parece que não dormiu direito. Foi por causa daquela reunião ontem? Marcelo se forçou a focar na conversa com a mãe, explicando brevemente sobre o contrato perdido, mas Tatiana podia ver que parte de sua mente estava em outro lugar. Ela terminou de servir o café e se retirou para a cozinha, mas podia sentir o peso do olhar dele em suas costas enquanto saía da sala. O resto da manhã passou em uma névoa de tensão e expectativa. Tatiana tentou se concentrar em suas tarefas habituais, mas cada ruído na casa a fazia pular, pensando que poderia ser Marcelo vindo procurá-la para a conversa prometida. Ela limpou a sala 2 vezes, reorganizou a despensa que já estava perfeitamente organizada e trocou as flores dos vasos, mesmo sabendo que elas ainda estavam frescas. Qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e tentar controlar a ansiedade que crescia a cada minuto. Marcelo, por sua vez, se trancou no escritório para trabalhar, mas não conseguia se concentrar em nada. Os números na tela do computador se misturavam diante de seus olhos e sua mente voltava constantemente para a sensação de ter Tatiana em seus braços, para a doçura de sua voz, quando ela admitiu que havia gostado de tê-lo ali. Ele sabia que havia cruzado uma linha na noite anterior, que tinha acontecido algo que mudaria para sempre a dinâmica entre eles. Mas em vez de arrependimento, o que ele sentia era uma mistura de confusão e algo que poderia ser descrito como alívio, como se finalmente algo que estava destinado a acontecer tivesse finalmente acontecido. As semanas que se seguiram àquela manhã foram marcadas por uma tensão diferente que pairava no ar sempre que Marcelo e Tatiana se encontravam pelos corredores da mansão. A conversa prometida ainda não havia acontecido, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Os cumprimentos matinais agora vinham acompanhados de olhares mais demorados, e quando suas mãos se tocavam acidentalmente ao ela servir o café, ambos sentiam uma corrente elétrica que os fazia tremer por dentro. Marcelo começou a encontrar desculpas para ficar mais tempo em casa. Reuniões que poderiam ser resolvidas no escritório passaram a acontecer em sua sala de estudos. Ligações importantes eram feitas da biblioteca e ele descobriu uma súbita necessidade de supervisionar pessoalmente diversos aspectos da manutenção da casa. Tatiana percebia essas mudanças e sentia o coração acelerar cada vez que o ouvia conversando ao telefone na sala ao lado, ou quando ele aparecia na cozinha perguntando se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Era uma quinta-feira chuvosa, quando o destino criou a primeira oportunidade real para eles se aproximarem.
Tatiana estava tentando alcançar um vaso pesado na prateleira mais alta da despensa quando perdeu o equilíbrio. O banquinho sobre o qual estava em pé balançou perigosamente, e ela soltou um grito de susto ao sentir que ia cair. Foi então que sentiu braços fortes a segurarem pela cintura, estabilizando-a contra um peito masculino que ela reconheceria em qualquer lugar. "Cuidado!" Marcelo sussurrou em seu ouvido, e a proximidade de sua voz fez com que ela se arrepiasse toda. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, eles ficaram assim, com ela ainda em pé no banquinho e ele a segurando por trás, ambos respirando de forma irregular pela proximidade inesperada. "Você se machucou?" ele perguntou, suas mãos ainda firmes em sua cintura, como se não quisesse soltá-la. "Não, eu estou bem", ela respondeu, mas sua voz saiu trêmula. Lentamente, ele a ajudou a descer do banquinho, e quando ela se virou para agradecê-lo, descobriu que estavam perigosamente próximos. Os olhos escuros dele a estudavam com uma intensidade que a fazia se sentir nua, vulnerável, mas ao mesmo tempo desejada de uma forma que nunca havia experimentado antes. "Obrigada por me segurar", ela sussurrou, sem conseguir desviar o olhar do rosto dele. "Eu sempre vou te segurar." As palavras saíram da boca de Marcelo antes que ele pudesse pensar no que estava dizendo, carregadas de um significado que ia muito além do acidente que acabara de acontecer. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva, batendo nas janelas e pela respiração acelerada dos dois. Ele levantou a mão e acariciou delicadamente o rosto dela, passando o polegar pela maçã do rosto corada. "Tatiana, Ele começou a dizer, mas novamente foram interrompidos, desta vez pelo som do telefone tocando no escritório. Marcelo fechou os olhos por um momento, claramente frustrado pela interrupção. Depois deu um passo para trás. "Eu preciso atender", ele disse, mas seus olhos permaneceram fixos no rosto dela. "Mas nós vamos terminar essa conversa. Em breve." Ele saiu da despensa apressadamente, deixando Tatiana encostada na parede, tentando controlar os batimentos descompassados de seu coração e a sensação de que suas pernas não conseguiriam sustentá-la. A partir daquele dia, os encontros casuais se tornaram mais frequentes. Marcelo aparecia na cozinha sempre que Helena e Roberto saíam de casa, inicialmente com desculpas sobre precisar de um copo d'água ou querer verificar se tudo estava em ordem. Mas logo as desculpas se tornaram desnecessárias, e ele simplesmente aparecia para conversar com ela enquanto ela trabalhava. Descobriu que ela tinha lido muitos dos livros de sua biblioteca, que gostava de música clássica e que sonhava em conhecer Paris algum dia. Tatiana, por sua vez, descobriu que por trás da fachada séria do empresário bem-sucedido havia um homem gentil e atencioso que se preocupava genuinamente com o bem-estar de seus funcionários, que tinha medo de não estar à altura das expectativas que todos depositavam nele. Ela aprendeu que ele gostava de café forte pela manhã, porque passava noites em claro trabalhando, que lia biografias de empresários para se inspirar e que às vezes se sentia sufocado pelo peso das responsabilidades que herdara tão jovem. As conversas se tornaram mais íntimas gradualmente. Ele contou sobre a pressão constante que sentia para se casar com alguém de uma família rica, sobre como se sentia solitário, apesar de estar sempre rodeado de pessoas. Ela falou sobre sua família simples no interior, sobre como havia estudado à noite para conseguir terminar o ensino médio, sobre os sonhos que havia deixado de lado para trabalhar e ajudar em casa. Cada revelação os aproximava mais, criando uma intimidade emocional que era ainda mais intensa que a atração física óbvia entre eles. Uma tarde, quando a chuva voltou a cair com força, Marcelo a encontrou na biblioteca, reorganizando os livros que ele havia deixado espalhados sobre a mesa. "Você já leu este?" ele perguntou, pegando um volume de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Quando ela assentiu, ele abriu o livro em uma página marcada e começou a ler em voz alta. "Que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar."
A voz dele dando vida às palavras do poeta fez com que ela parasse o que estava fazendo para ouvi-lo completamente. Havia algo na forma como ele lia, uma emoção contida que parecia se referir diretamente a eles, à situação impossível em que se encontravam. Quando ele terminou de ler, seus olhos se encontraram por cima do livro, e desta vez, nenhum deles desviou o olhar. É lindo, ela sussurrou, sem saber se estava se referindo ao poema ou ao momento que estavam vivendo. Você é linda, ele respondeu, e as palavras saíram com tanta sinceridade que ela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não era a primeira vez que alguém a chamava de bonita, mas vindo dele, com aquela intensidade, com aquela verdade nua em seus olhos, as palavras ganhavam um peso diferente. Ele se aproximou dela devagar, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, mas ela permaneceu imóvel, hipnotizada pelo momento que havia sonhado por tanto tempo. Marcelo estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela novamente, como havia feito na despensa, mas desta vez não havia pressa, não havia medo de interrupção. Eles estavam sozinhos na biblioteca, protegidos pela chuva que isolava a casa do resto do mundo. Eu não consigo parar de pensar em você, ele confessou, sua voz baixa e rouca. Desde aquela noite, desde que acordei em seus braços, eu não consigo pensar em mais nada. Eu sempre pensei em você, ela respondeu, finalmente encontrando coragem para ser honesta sobre seus sentimentos. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, desde a primeira vez que você me cumprimentou. Eu sei que é errado. Eu sei que somos de mundos diferentes, mas... Ela não conseguiu terminar a frase, porque ele havia se aproximado ainda mais, e agora ela podia sentir o calor de seu corpo, o perfume que a enlouquecia todos os dias. Não é errado, ele sussurrou inclinando a cabeça em direção a ela. O que eu sinto por você é a única coisa certa na minha vida agora. E então, finalmente, seus lábios se tocaram em um beijo suave, hesitante no início, como se ambos estivessem testando a realidade do momento. Mas quando ela respondeu ao beijo, quando suas mãos se entrelaçaram atrás do pescoço dele, toda a hesitação desapareceu. O beijo se aprofundou lentamente, carregado de 3 anos de desejo reprimido, de noites em claro pensando um no outro, de olhares trocados e palavras não ditas. As mãos dele se perderam nos cabelos dela, que havia soltado do coque habitual, enquanto ela explorava as linhas fortes de seu rosto com as pontas dos dedos. Era um beijo que falava de amor, de desejo, de uma conexão que ia muito além da atração física. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e permaneceram abraçados, com as testas encostadas, tentando assimilar o que havia acabado de acontecer. Eu te amo, Marcelo sussurrou contra os lábios dela, e as palavras ecoaram no silêncio da biblioteca como uma promessa sagrada. Eu sei que é complicado. Eu sei que minha família vai ser um problema. Mas eu te amo, Tatiana. Acho que sempre te amei. Eu também te amo, ela respondeu, e era como se uma represa tivesse se rompido dentro do peito dela, liberando todos os sentimentos que havia guardado por tanto tempo. Eu te amo tanto que às vezes dói. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais urgência, como se quisessem recuperar todo o tempo perdido em apenas um momento. O som distante de um carro chegando à mansão os fez se separar bruscamente, a realidade invadindo aquele momento mágico como uma lâmina fria. Marcelo olhou pela janela da biblioteca e viu o carro de seu pai estacionando na garagem. Meu pai chegou mais cedo, ele disse, passando as mãos pelos cabelos desalinhados. Tatiana rapidamente recompôs o coque e alisou o uniforme, tentando apagar qualquer sinal do que havia acabado de acontecer entre eles. Eu preciso voltar para a cozinha, ela sussurrou, mas antes que pudesse se afastar, ele segurou sua mão delicadamente. Tatiana, o que aconteceu aqui? Isso muda tudo para mim. Você muda tudo para mim. Seus olhos se encontraram mais uma vez, e ela viu neles uma intensidade que a fez tremer. Eu sei, ela respondeu baixinho. Para mim também. Então ela saiu rapidamente da biblioteca, deixando-o sozinho com o livro de poesias ainda aberto na página que havia lido para ela. Os dias que se seguiram
foram uma mistura deliciosa de tensão e descoberta. Eles desenvolveram uma linguagem secreta, feita de olhares, sorrisos discretos e toques aparentemente acidentais. Quando Helena estava presente, eles mantinham a formalidade habitual, mas nos momentos em que ficavam sozinhos, permitiam-se pequenos gestos de carinho que alimentavam o fogo que crescia entre eles a cada dia. Uma manhã, enquanto Tatiana arrumava o quarto de Marcelo, ele apareceu na porta sem que ela percebesse. Por alguns minutos, ele apenas a observou trabalhando, notando a graça nos movimentos dela, a dedicação com que cuidava de cada detalhe. "Você faz tudo parecer especial", ele disse suavemente, fazendo-a se sobressaltar. "Mesmo as tarefas mais simples se tornam importantes quando você as faz." Ela se virou para ele, sentindo o coração acelerar, como sempre acontecia quando estavam sozinhos. "É porque eu faço tudo pensando em você", ela admitiu corando ligeiramente. "Cada coisa que faço nesta casa, faço imaginando como posso tornar sua vida melhor, mais confortável." A honestidade crua de suas palavras o emocionou profundamente, e ele se aproximou dela devagar, como se estivesse se aproximando de um pássaro que poderia voar a qualquer momento. "Você já faz minha vida melhor apenas existindo", ele respondeu, envolvendo-a em seus braços. "Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa em que penso é que vou vê-la. Quando volto do trabalho, é sua presença que torna esta casa um lar para mim." Eles se beijaram novamente, desta vez sem pressa, saboreando cada segundo da intimidade que havia se tornado preciosa e rara. Durante essas semanas de namoro secreto, Marcelo descobriu facetas de Tatiana que o surpreendiam constantemente. Ela tinha uma inteligência aguçada, que se manifestava em comentários perspicazes sobre os livros que lia, uma sensibilidade artística que se revelava na forma como arranjava as flores da casa, e um senso de humor sutil que o fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. "Você deveria ter tido oportunidades melhores na vida", ele disse uma tarde, enquanto conversavam no jardim depois que Helena havia saído para suas reuniões sociais. "Eu tive a oportunidade de te conhecer", ela respondeu, tocando delicadamente o rosto dele. "Tudo que passei, todas as dificuldades, me trouxeram até aqui, até você. Não mudaria nada se isso significasse não estar ao seu lado agora." A simplicidade e profundidade de suas palavras o emocionaram tanto que ele teve que desviar o olhar para esconder as lágrimas que ameaçavam escapar. Marcelo começou a levá-la para jantares íntimos em seu escritório depois que seus pais se recolhiam. Ele mesmo preparava a mesa com as melhores louças da casa. Acendia velas, e eles conversavam por horas sobre tudo e nada. "Eu nunca me senti tão livre para ser eu mesmo com alguém", ele confessou uma dessas noites, segurando a mão dela sobre a mesa. "Com todas as outras mulheres que conheci, sempre senti que tinha que representar um papel, ser o que elas esperavam que eu fosse." "E o que você acha que eu espero de você?", ela perguntou, entrelaçando os dedos com os dele. "Apenas que seja você mesmo", ele respondeu após pensar por um momento. "Você me ama pelo que sou, não pelo que tenho ou pelo que represento. Isso é libertador, de uma forma que eu nunca imaginei que pudesse ser." Eles passaram o resto da noite conversando sobre sonhos e medos, sobre o futuro que imaginavam juntos, apesar de todas as dificuldades que sabiam que teriam que enfrentar. Foi durante uma dessas noites especiais que Tatiana finalmente encontrou coragem para fazer a pergunta que a atormentava há semanas. "Marcelo, o que vamos fazer? Sua família nunca vai aceitar isso. Nunca vai aceitar uma empregada como parte da família." Ele ficou em silêncio por um longo momento, evidentemente lutando com pensamentos conflituosos. "Eu sei que não será fácil", ele finalmente respondeu, levantando a mão dela aos lábios e beijando delicadamente cada dedo. "Minha mãe tem expectativas muito específicas sobre com quem eu deveria me casar, sobre que tipo de mulher seria adequada para a família. Mas eu não posso mais fingir que me importo com essas expectativas. Não posso mais fingir que não amo você. Mas e se eles te deserdarem? E se você perder tudo por minha causa?"
A preocupação genuína em sua voz o tocou profundamente. Mesmo apaixonada, ela se preocupava mais com o bem-estar dele do que com o próprio futuro. Tudo não significa nada se não posso compartilhar com a pessoa que amo, ele respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Eu construiria tudo de novo, do zero se necessário, mas não abriria mão de você. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso de suas palavras e das decisões que sabiam que teriam que tomar em breve. Eu não quero que você perca sua família por minha causa, ela sussurrou finalmente. Se for necessário, eu posso ir embora, encontrar trabalho em outro lugar. Mas ele não a deixou terminar a frase, selando seus lábios com um beijo desesperado. Não, ele disse quando se separaram, suas mãos firmes no rosto dela. Você não vai a lugar nenhum. Nós vamos enfrentar isso juntos, não importa o que aconteça. Eu já tomei minha decisão, Tatiana. Escolhi você. Escolho você todos os dias. E vou continuar escolhendo você pelo resto da minha vida. A intensidade de sua declaração a fez chorar, mas eram lágrimas de alegria misturadas com medo do que o futuro poderia trazer. Naquela noite, eles permaneceram abraçados no sofá do escritório até muito tarde, planejando como revelariam o relacionamento para a família, discutindo os possíveis cenários e como lidariam com cada um deles. Marcelo estava determinado a ser honesto com seus pais, independente das consequências, enquanto Tatiana tentava prepará-lo mentalmente para a reação que sabia que Helena teria. Promete que não vai mudar de ideia quando sua mãe disser todas aquelas coisas terríveis que sabemos que ela vai dizer? Ela perguntou aninhada em seus braços. Prometo, ele respondeu sem hesitação. Nada que ela disser pode mudar o que sinto por você. Nada que qualquer pessoa disser pode mudar isso. E pela primeira vez desde que se apaixonara por ele, Tatiana se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse realmente vencer todas as barreiras que se erguiam entre eles. As semanas que se seguiram às suas confissões mútuas foram as mais felizes que Tatiana já havia vivido. Eles haviam encontrado um ritmo perfeito para seus encontros secretos, aproveitando cada momento em que Helena e Roberto saíam da mansão para viver sua paixão longe de olhares curiosos. Marcelo cancelava compromissos externos sempre que possível, inventando reuniões de última hora, que precisavam acontecer em casa, tudo para poder passar mais tempo com a mulher que havia se tornado o centro de seu universo. Durante as tardes, quando a casa ficava silenciosa, ele a encontrava na biblioteca e eles liam juntos, ela aninhada em seus braços na poltrona de couro que se tornou o lugar favorito deles. Ele descobriu que ela tinha uma voz melodiosa para ler poesia, e ela descobriu que ele tinha um conhecimento impressionante sobre arte e literatura que nunca havia tido oportunidade de compartilhar com alguém que realmente se interessasse. Leia aquele soneto de Camões novamente. Ele pediu uma tarde beijando delicadamente seu pescoço enquanto ela segurava o livro. Gosto da forma como sua voz dá vida às palavras. Ela sorriu e encontrou a página, mas quando começou a ler Amor é fogo que arde sem se ver, sua voz falhou ligeiramente, porque as palavras pareciam ter sido escritas especificamente para descrever o que sentiam um pelo outro. As noites se tornaram ainda mais especiais. Depois que Helena e Roberto se recolhiam aos seus quartos, Marcelo preparava jantares íntimos em seu escritório, sempre com flores frescas que ele mesmo colhia do jardim, velas que criavam uma atmosfera romântica e músicas suaves que tocavam baixinho no aparelho de som. Ele havia se revelado um cozinheiro surpreendentemente habilidoso, preparando pratos simples, mas deliciosos, que eles saboreavam enquanto conversavam sobre tudo que lhes vinha à mente. Nunca imaginei que você soubesse cozinhar, Tatiana comentou uma noite, provando o risoto que ele havia preparado. Onde aprendeu? Ele sorriu com um toque de melancolia. Minha avó me ensinava quando eu era criança. Ela dizia que um homem que sabe cozinhar nunca passa fome e sempre pode demonstrar amor através da comida. Minha mãe não aprovava muito, achava que não era coisa de menino, mas minha avó insistia. Era a primeira vez que ele falava sobre sua avó,
E Tatiana percebeu como suas feições se suavizavam ao lembrar dela. Ela parece ter sido uma mulher sábia, Tatiana disse, tocando delicadamente a mão dele. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que você está usando o que ela te ensinou para cuidar de alguém que ama. Marcelo entrelaçou os dedos com os dela e a trouxe para mais perto. Ela teria adorado você, ele sussurrou. Ela sempre dizia que o mais importante na vida era encontrar alguém que nos fizesse querer ser uma pessoa melhor. É exatamente o que você faz comigo. Durante essas noites românticas, eles exploravam lentamente a intimidade física que crescia entre eles. Começaram com beijos que se tornavam mais apaixonados a cada encontro, carícias delicadas que despertavam sensações que nenhum dos dois havia experimentado antes. Marcelo se mostrava incrivelmente gentil e paciente, sempre respeitando os limites dela, sempre perguntando se estava tudo bem antes de dar qualquer passo adiante. Uma noite, enquanto estavam abraçados no sofá do escritório, ela tomou a iniciativa e começou a desabotoar a camisa dele lentamente. — Tem certeza? Ele perguntou, segurando delicadamente as mãos dela. Não precisa se sentir pressionada. Mas ela selou seus lábios com um beijo suave. Eu tenho certeza. Ela sussurrou. Eu confio em você completamente. Eu te amo completamente. Eles passaram horas se descobrindo, explorando com reverência cada centímetro de pele exposta, sussurrando palavras de amor entre beijos que deixavam ambos trêmulos de desejo. Marcelo mostrava uma ternura que contrastava com sua aparência séria de empresário, tocando-a como se ela fosse feita do material mais frágil e precioso do mundo. Você é perfeita, ele murmurava contra sua pele, e ela se sentia realmente perfeita em seus braços. Tatiana descobriu que havia uma vulnerabilidade em Marcelo que ele escondia de todos os outros. Nos momentos de maior intimidade, quando estavam apenas eles dois no universo, ele se permitia ser completamente honesto sobre seus medos e inseguranças. Às vezes tenho medo de não ser digno do seu amor, ele confessou uma noite, traçando desenhos invisíveis em sua pele nua. Você é tão pura, tão genuína. E eu sou apenas um homem que nasceu com privilégios que não mereci. Você merece todo o amor do mundo, ela respondeu virando-se para olhá-lo nos olhos. Não por causa do dinheiro ou da posição que tem, mas por causa do homem que é, pelo jeito que cuida de mim, pelo jeito que me faz sentir especial, pelo jeito que luta contra tudo e todos para estar comigo. Eles se beijaram novamente, e ela sentiu que nunca havia estado tão certa de alguma coisa em sua vida quanto estava de seu amor por ele. As manhãs depois dessas noites especiais eram sempre delicadas. Eles tinham que voltar aos seus papéis habituais antes que Helena e Roberto acordassem. Mas havia uma intimidade nova em seus olhares, uma cumplicidade que tornava até mesmo os momentos formais carregados de significado. Um simples bom dia, trocado na presença de Helena, carregava todo o peso das horas que haviam passado nos braços um do outro. Marcelo começou a deixar pequenos presentes para ela, livros que sabia que ela gostaria, flores raras que mandava buscar em floriculturas especializadas, chocolates finos que encomendava especialmente. Sempre deixava junto um bilhete escrito à mão com palavras de amor que a faziam chorar de emoção. Para a mulher que trouxe cor à minha vida em preto e branco, dizia um deles. Para aquela que me ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício, dizia outro. Durante uma dessas tardes especiais, quando estavam deitados juntos no sofá depois de uma sessão longa de carícias e beijos, Tatiana reuniu coragem para fazer uma pergunta que a intrigava há semanas. Marcelo, você já esteve apaixonado antes? Ele ficou em silêncio por um momento, acariciando os cabelos dela enquanto pensava na resposta. Eu pensei que estava, ele finalmente respondeu. Houve algumas mulheres que minha mãe apresentou, algumas que eu namorei por algumas semanas ou meses. Mas agora eu sei que o que sentia por elas não era amor, era apenas convenção social. Com você é completamente diferente. É como se eu tivesse passado a vida inteira respirando pela metade e finalmente conseguisse encher os pulmões completamente. A analogia a tocou profundamente, porque descrevia perfeitamente o que ela também sentia.
Para mim, amar você é como descobrir uma cor nova, ela respondeu. Algo que sempre existiu, mas que eu nunca havia visto antes. E agora que vi, não consigo imaginar o mundo sem essa cor. Eles passaram o resto da tarde fazendo planos para o futuro, sonhando com a casa que teriam juntos, com os filhos que gostariam de ter, com as viagens que fariam quando pudessem assumir publicamente o relacionamento. Foi durante uma dessas conversas sobre o futuro que Marcelo tomou uma decisão que vinha amadurecendo em sua mente há semanas. Tatiana, eu não quero mais esconder o que sentimos, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Já passou da hora de eu ser honesto com minha família sobre nós. Eu vou contar para eles na próxima semana. O medo que ela viu em seus próprios olhos se refletiu nos dele, mas junto com o medo havia uma determinação que a tranquilizou. Você tem certeza de que está pronto para isso? Ela perguntou, sabendo que uma vez que dessem esse passo, não haveria volta. Estou mais do que pronto, ele respondeu com uma convicção que a surpreendeu. Eu te amo demais para continuar fingindo que você não é a pessoa mais importante da minha vida. Seja qual for a reação deles, nós vamos enfrentar juntos. A decisão de Marcelo de revelar o relacionamento para a família trouxe uma urgência nova para os momentos que passavam juntos. Era como se ambos soubessem que estavam vivendo os últimos dias de paz antes da tempestade que se avizinhava. Helena havia anunciado que faria uma viagem de 3 dias para São Paulo, visitando uma amiga da alta sociedade, e Roberto aproveitaria a ausência da esposa para resolver alguns negócios em Campo Grande. Pela primeira vez em meses, eles teriam a mansão completamente para si por um fim de semana inteiro. Na sexta-feira à noite, depois que os pais de Marcelo partiram para suas respectivas viagens, ele preparou algo especial. Tatiana encontrou o caminho desde a cozinha até seu quarto marcado por pétalas de rosas brancas, e quando chegou à porta, descobriu que ele havia transformado o ambiente em algo saído de um conto de fadas. Velas aromáticas criavam uma luz suave e dourada, música clássica tocava baixinho, e a cama estava coberta por mais pétalas de rosa. O que é tudo isso? Ela perguntou, emocionada demais para conseguir falar mais alto que um sussurro. Marcelo se aproximou dela vestindo apenas uma camisa branca aberta e calças sociais, mais bonito do que ela já o havia visto. É para você, ele respondeu, pegando delicadamente as mãos dela. Para nós. Eu queria que nossa primeira vez fosse perfeita, que você se lembrasse deste momento pelo resto da vida como algo belo, não como algo que aconteceu escondido e com pressa. Lágrimas de emoção desceram pelo rosto dela, enquanto assimilava o cuidado que ele havia tido com cada detalhe. Já é perfeito, ela sussurrou. Qualquer momento com você é perfeito. Ele a beijou suavemente, e desta vez não havia pressa. Não havia medo de serem interrompidos. Não havia nada além do amor que transbordava entre eles. As mãos dele encontraram o zíper do vestido simples que ela usava, e com uma delicadeza infinita, ele o abriu, deixando que a peça deslizasse pelo corpo dela até o chão. Tatiana sentiu um momento de timidez quando ficou apenas com a lingerie simples que usava, mas a expressão no rosto de Marcelo apagou qualquer insegurança. Ele a olhava como se estivesse vendo uma obra de arte, com reverência e admiração que a fizeram se sentir a mulher mais bonita do mundo. Você é absolutamente deslumbrante, ele murmurou, traçando delicadamente a linha de seus ombros com as pontas dos dedos. Eu sonhei com este momento tantas vezes, mas a realidade supera qualquer sonho. Com movimentos lentos e cheios de amor, eles se descobriram completamente. Cada peça de roupa que saía era acompanhada de beijos e carícias que aumentavam a temperatura entre eles gradualmente. Marcelo se mostrava incrivelmente paciente e atencioso, sempre verificando se ela estava confortável, sempre parando para olhar em seus olhos e garantir que ela queria continuar. Eu te amo tanto, ele sussurrava entre os beijos que plantava por todo o seu corpo. Eu quero que você se sinta amada, desejada, adorada. Quando finalmente se deitaram na cama, sob a luz dourada das velas, Tatiana sentiu que estava vivendo um sonho que nunca havia ousado sonhar completamente.
Marcelo a cobriu de beijos desde a testa até os pés, explorando cada centímetro de sua pele, como se fosse um território sagrado que ele havia recebido permissão para conhecer. Ela respondeu com a mesma intensidade, descobrindo os contornos do corpo dele, memorizando cada músculo, cada linha, cada lugar que fazia ele suspirar de prazer quando ela tocava. "Tem certeza?" Ele perguntou quando ambos estavam prontos para se tornarem um só, sua testa encostada na dela, seus olhos procurando qualquer sinal de hesitação. "Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida", ela respondeu, puxando-o para mais perto. "Eu te amo, Marcelo. Quero ser sua completamente." E então, com uma ternura que a fez chorar de emoção, eles se uniram pela primeira vez. A sensação de completude que tomou conta de ambos foi avassaladora. Era como se duas metades de um todo tivessem finalmente se encontrado, como se tudo na vida deles tivesse sido um preparativo para aquele momento exato. Marcelo segurou o rosto dela entre as mãos, enquanto se moviam juntos em um ritmo que parecia ter sido coreografado por seus corações. "Eu te amo", ele repetia como um mantra, e ela respondia com a mesma intensidade, perdida na sensação de estar finalmente onde sempre pertenceu. Eles fizeram amor com uma paixão que transcendia o físico. Cada movimento, cada toque, cada suspiro era uma declaração de amor que dispensava palavras. Tatiana descobriu sensações que não sabia que existiam, picos de prazer que a deixavam trêmula e sem fôlego, enquanto Marcelo descobria que fazer amor com alguém que realmente amava era uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que havia vivido antes. Quando finalmente chegaram ao clímax juntos, foi como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar a união de duas almas que eram destinadas uma à outra. Eles permaneceram entrelaçados, sussurrando palavras de amor, beijando cada pedacinho de pele que conseguiam alcançar, saboreando a intimidade que haviam criado. "Agora você é minha para sempre", Marcelo murmurou contra seus cabelos. "E eu sou seu para sempre", ela respondeu, aninhando-se ainda mais em seus braços. O fim de semana passou como um sonho. Eles mal saíram do quarto, alimentando-se do amor um do outro e de pequenas refeições que preparavam juntos na cozinha. Marcelo cozinhava para ela usando apenas uma camiseta, e ela o ajudava vestindo apenas uma de suas camisas, criando uma intimidade doméstica que ambos saboreavam. "É assim que quero que seja nossa vida", ele disse, enquanto a observava preparar café na manhã de domingo. "Apenas nós dois cuidando um do outro, amando um ao outro." As semanas que se seguiram ao fim de semana especial foram marcadas por uma felicidade radiante que nenhum dos dois conseguia esconder completamente. Eles haviam cruzado uma barreira que tornou seu amor ainda mais profundo e intenso. Mesmo durante o dia, quando tinham que manter as aparências, havia uma nova cumplicidade entre eles, uma intimidade que transparecia em cada olhar trocado. Foi 3 semanas depois de sua primeira vez que Tatiana começou a sentir uma estranha sensação pela manhã. Primeiro foi apenas um enjoo leve quando acordava, que ela atribuiu ao nervosismo crescente sobre quando Marcelo revelaria o relacionamento para a família. Mas quando o enjoo se repetiu por vários dias seguidos, acompanhado de uma sensibilidade nos seios e um cansaço inusual, uma suspeita começou a se formar em sua mente. Na quinta-feira, quando não conseguiu mais ignorar os sinais, ela comprou discretamente um teste de gravidez na farmácia do centro da cidade, tomando cuidado para ir em um horário em que não encontraria ninguém conhecido. De volta à mansão, trancou-se no banheiro de seu quarto com mãos trêmulas, seguiu as instruções do teste e esperou os minutos mais longos de sua vida. Quando 2 linhas claras apareceram no resultado, Tatiana teve que se apoiar na pia para não cair. Estava grávida. Carregava dentro de si um bebê de Marcelo, uma vida que haviam criado juntos no amor. A avalanche de emoções que a atingiu foi esmagadora. Alegria, medo, ansiedade, amor, tudo misturado em uma intensidade que a deixou chorando e rindo ao mesmo tempo. Ela guardou o teste na gaveta da cômoda, escondido entre suas roupas íntimas, e passou o resto do dia em um estado de choque emocional.
Como contaria para Marcelo? Como ele reagiria? Eles haviam falado sobre ter filhos no futuro, mas o futuro havia chegado muito mais rápido do que qualquer um deles imaginava. E com a revelação do relacionamento ainda pendente, a gravidez complicava tudo exponencialmente. Naquela noite, durante seu encontro habitual no escritório, Marcelo percebeu imediatamente que algo estava diferente. Você está bem? Parece preocupada com alguma coisa, ele disse, puxando-a para seus braços. Tatiana olhou nos olhos dele, aqueles olhos escuros que havia aprendido a amar tanto, e soube que não conseguiria guardar o segredo por mais tempo. Marcelo, eu preciso te contar uma coisa, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Algo que vai mudar tudo para nós. Ele se afastou um pouco para poder olhá-la melhor, preocupação evidente em sua expressão. O que foi? Você pode me contar qualquer coisa. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Eu estou grávida, ela disse simplesmente, observando como as palavras registraram em seu rosto. Por um momento que pareceu uma eternidade, Marcelo ficou em silêncio absoluto, processando a informação. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios, crescendo até se tornar a expressão de pura alegria mais bonita que Tatiana já havia visto. Grávida? Ele repetiu, como se não conseguisse acreditar. Nós vamos ter um bebê. Quando ela assentiu, ele a pegou no colo e a girou pelo ar, rindo de uma felicidade que transbordava. Eu te amo tanto. Nós vamos ter uma família. A reação de pura alegria de Marcelo diante da notícia da gravidez encheu o coração de Tatiana de uma felicidade que ela nem sabia que era possível sentir. Eles passaram a noite inteira fazendo planos, imaginando como seria o bebê, discutindo nomes, sonhando com o futuro que construiriam juntos como família. Agora não há mais dúvidas, ele disse, segurando delicadamente a barriga ainda lisa dela. Eu vou contar para meus pais amanhã mesmo. Eles precisam saber que vão ser avós, que nós vamos nos casar. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com uma determinação férrea. Ele havia tomado sua decisão e nada o faria mudar de ideia. Durante o café da manhã, observou seus pais com olhos novos, tentando imaginar como reagiriam à notícia que mudaria tudo. Helena estava particularmente animada, falando sobre um jantar beneficente que organizaria no próximo mês, enquanto Roberto lia o jornal econômico com a concentração habitual. Pai, mãe, eu preciso conversar com vocês depois do café, Marcelo anunciou, sua voz firme apesar dos nervos que sentia. É sobre algo muito importante. Helena levantou os olhos da agenda que estava consultando, curiosidade evidente em sua expressão. Claro, meu filho. É sobre os negócios? Algum problema na empresa? Roberto também baixou o jornal prestando atenção. Não é sobre a empresa, Marcelo respondeu. É algo pessoal, mas que afeta toda a família. Tatiana, que estava servindo mais café, sentiu o coração acelerar ao ouvir as palavras dele. Este era o momento que ambos haviam temido e antecipado por tanto tempo. Ela tentou manter as mãos firmes enquanto servia, mas podia sentir o peso do olhar de Marcelo sobre ela, transmitindo força e amor silenciosamente. Quando terminou de servir, ele a olhou nos olhos por um breve momento, e naquele olhar, ela viu toda a determinação de que precisava para acreditar que tudo daria certo. Uma hora depois, quando Tatiana estava limpando a sala de jantar, ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Roberto. Primeiro a voz controlada de Marcelo explicando algo, depois um silêncio tenso, seguido pela voz aguda de Helena gritando em tom de indignação total. Uma empregada? Você enlouqueceu completamente, Marcelo. Como pode sequer pensar em se envolver com uma empregada? As palavras atravessaram as paredes como facas, e Tatiana teve que se apoiar na mesa para não cambalear. Ela não é apenas uma empregada, mãe. A voz de Marcelo chegou até ela, firme e determinada. Ela é a mulher que eu amo e está esperando meu filho. Nós vamos nos casar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de algo pesado batendo na mesa, provavelmente o punho de Roberto. Um filho? A voz de Helena saiu como um grito estrangulado. Você engravidou uma empregada? Como pôde ser tão irresponsável?
Tatiana não conseguiu mais ficar ali ouvindo. Correu para seu quarto e se trancou, as mãos tremendo enquanto tentava processar as palavras venenosas que Helena havia cuspido. Uma empregada. Como se ela fosse menos que humana, como se seu amor por Marcelo fosse algo sujo e vergonhoso. As lágrimas começaram a cair não de tristeza, mas de uma mistura complexa de medo, raiva e determinação. Ela sabia que essa reação viria, mas ouvi-la em voz alta era mais doloroso do que havia imaginado. Os gritos continuaram por mais de uma hora. Ela podia ouvir Helena falando sobre escândalo, sobre vergonha para a família, sobre como isso arruinaria a reputação deles na sociedade local. Roberto parecia mais controlado, mas igualmente contrário, falando sobre responsabilidades, sobre a empresa, sobre como um casamento inadequado poderia afetar os negócios da família. E através de tudo isso, a voz de Marcelo permanecia firme, defendendo-a, defendendo o amor deles, recusando-se a ceder 1 centímetro. Eu não me importo com o que a sociedade vai pensar, ela ouviu Marcelo dizer quando conseguiu se aproximar da escada para ouvir melhor. Eu não me importo com os negócios se isso significa abrir mão da mulher que amo. Tatiana é inteligente, carinhosa, trabalhadora. Ela me faz feliz de uma forma que vocês nem imaginam. E agora, ela está carregando meu filho, o neto de vocês. Essa pessoa obviamente se aproveitou de você. Helena respondeu com uma frieza que gelou o sangue de Tatiana. Mulheres como ela sabem exatamente como seduzir homens ingênuos. Ela provavelmente planejou tudo desde o início. A gravidez foi proposital para te prender. As palavras eram como bofetadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Tatiana sabia que Helena estava tentando plantar sementes de dúvida na mente de Marcelo, e por um momento terrível, ela se perguntou se ele começaria a questionar as motivações dela, mas a resposta de Marcelo dissipou qualquer medo. Não aceito que fale assim da mulher que amo. Sua voz havia se tornado perigosamente baixa. Tatiana jamais se aproveitaria de alguém. Ela é a pessoa mais íntegra que conheço. Se alguém se aproveitou de alguma coisa aqui, fui eu, que me aproveitei da posição privilegiada para me aproximar dela. Mas o que sentimos é real, é verdadeiro, e eu não vou permitir que desrespeitem ela dessa forma. A discussão se intensificou ainda mais quando Roberto tentou uma abordagem diferente. Filho, seja racional. Você pode cuidar financeiramente da criança, dar uma boa pensão, arranjar um emprego para ela em outro lugar. Não precisa se casar, não precisa arruinar seu futuro por um erro de uma noite. A frieza calculista nas palavras do pai deixou Marcelo visivelmente irritado. Não foi um erro, pai. Foi a melhor coisa que já me aconteceu. E eu não vou cuidar financeiramente de longe. Eu vou me casar com Tatiana, vou criar meu filho com ela, e vocês podem aceitar isso ou não. Foi então que Helena jogou o que achava que seria seu trunfo. Se você insistir nessa loucura, nós vamos te deserdar. Você perderá tudo. A empresa, a herança, esta casa, ficará sem nada. O silêncio que se seguiu fez Tatiana prender a respiração. Esta era a ameaça que mais temia, a que poderia realmente fazer Marcelo hesitar. Ela fechou os olhos e esperou pela resposta dele, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na casa podiam ouvi-lo. Então me deserdem, Marcelo respondeu depois de uma pausa que pareceu durar para sempre. Eu posso reconstruir tudo do zero. Tenho formação, tenho experiência, tenho contatos, mas não posso reconstruir o amor que sinto por Tatiana. Não posso substituir a mãe do meu filho. Se vocês me forçarem a escolher entre o dinheiro da família e a mulher que amo, eu escolho ela. Sempre vou escolher ela. As palavras dele chegaram até Tatiana como um bálsamo curativo para todas as feridas que as palavras cruéis de Helena haviam aberto. Ele estava realmente disposto a perder tudo por ela, a enfrentar a própria família, a recomeçar do zero se necessário. O amor que sentiu por ele naquele momento era tão intenso que chegava a doer fisicamente. Ela pôs a mão na barriga ainda lisa, protegendo instintivamente o bebê que crescia ali, e sussurrou uma promessa silenciosa de que faria tudo para ser digna do sacrifício que ele estava fazendo.
A discussão continuou por mais algum tempo, mas o tom havia mudado. Helena e Roberto haviam jogado suas cartas mais fortes e descoberto que Marcelo estava genuinamente preparado para perder tudo. Agora eles tentavam uma abordagem diferente, pedindo tempo para pensar, sugerindo que talvez houvesse uma forma de resolver a situação sem escândalo. Mas Marcelo foi inflexível. Não há o que resolver. Eu amo Tatiana. Ela está grávida do meu filho e nós vamos nos casar. A única questão é se vocês vão aceitar isso com dignidade ou se vão continuar lutando contra algo que já está decidido. Quando finalmente saiu do escritório do pai, Marcelo foi direto para o quarto de Tatiana. Encontrou-a sentada na cama, ainda tremendo pelas emoções da discussão que havia presenciado. Você ouviu tudo? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela e puxando-a para seus braços. Quando ela assentiu, ele apertou o abraço. Não liga para nada do que minha mãe disse. Ela está em choque e está falando por raiva. Com o tempo, quando conhecer você de verdade, quando vir que tipo de mãe você será para nosso filho, ela vai mudar de ideia. E se não mudar? Tatiana perguntou com a voz pequena. E se eles realmente te deserdarem? Eu não quero que você perca sua família por minha causa. Marcelo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Você é minha família agora. Você e nosso bebê são minha prioridade. Eu não vou mentir dizendo que será fácil, mas nós vamos conseguir. Juntos nós conseguimos enfrentar qualquer coisa. Naquela noite, eles mal dormiram conversando sobre o futuro incerto que os aguardava, fazendo planos para o casamento que queriam ter, decidindo como iriam se sustentar se realmente fossem cortados da família. Marcelo já estava mentalmente preparando um plano de negócios para abrir sua própria empresa, usando os contatos que havia feito ao longo dos anos. Talvez seja até melhor assim, ele disse, acariciando os cabelos dela. Construir algo nosso do zero, sem as expectativas e pressões da família. Será realmente nosso. Os dias que se seguiram à revelação foram tensos como a calma antes de uma tempestade devastadora. Helena havia se trancado em seu quarto, recusando-se a sair para as refeições e comunicando-se apenas através de Roberto, que servia como mensageiro relutante entre a esposa furiosa e o filho determinado. A atmosfera na mansão era sufocante, carregada de palavras não ditas e emoções explosivas que ameaçavam explodir a qualquer momento. Tatiana tentava manter sua rotina normal, mas sentia o peso dos olhares de desaprovação sempre que cruzava com Roberto pelos corredores. Ele não havia dito nada diretamente para ela, mas sua expressão deixava claro que a considerava responsável por toda a confusão que havia se instalado na família. Durante as refeições, quando Helena finalmente aparecia, o silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho dos talheres contra os pratos e pelos suspiros dramáticos que a matriarca soltava propositalmente. Marcelo havia se tornado ainda mais protetor com Tatiana, sempre presente quando ela estava nos mesmos ambientes que seus pais, sempre pronto para defendê-la se alguma palavra cruel fosse pronunciada. Ele havia cancelado todos os compromissos de trabalho da semana, recusando-se a deixar a mansão enquanto a situação não fosse resolvida definitivamente. Não vou dar a eles a oportunidade de te intimidar ou pressionar enquanto eu não estiver aqui, ele explicou para ela uma manhã segurando suas mãos enquanto tomavam café escondidos na cozinha. Foi na quinta-feira dessa semana tensa que Helena finalmente decidiu tomar uma atitude mais drástica. Ela havia passado os últimos dias ao telefone com amigas da alta sociedade, investigando o passado de Tatiana, procurando qualquer informação que pudesse usar para desacreditá-la diante do filho. Quando descobriu que a família de Tatiana havia passado por dificuldades financeiras anos atrás, achou que havia encontrado a munição que precisava. Durante o almoço, Helena apareceu na sala de jantar vestida com suas melhores joias e roupas mais elegantes, como se estivesse se preparando para uma batalha formal. Sentou-se à mesa com ar solene e olhou diretamente para Tatiana, que servia a refeição com mãos ligeiramente trêmulas. Tatiana, querida, ela disse com uma doçura venenosa que não enganava ninguém.
Preciso conversar com você sobre algo muito importante. Marcelo, que estava revisando alguns documentos enquanto almoçava, levantou os olhos imediatamente, alerta para qualquer sinal de problema. O que você quer dizer, mãe? Ele perguntou, sua voz já carregada de desconfiança. Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. É apenas uma conversa entre mulheres, filho. Tenho certeza de que Tatiana pode falar por si mesma. O tom condescendente fez Tatiana se endireitar, preparando-se mentalmente para o que estava por vir. Descobri algumas coisas interessantes sobre sua família. Helena continuou, observando atentamente as reações de Tatiana. Soube que seu pai teve alguns problemas financeiros há alguns anos. Dívidas consideráveis, não é mesmo? E que sua família quase perdeu a casa por causa disso. As palavras foram proferidas como se fossem fatos neutros, mas o veneno por trás delas era óbvio. Deve ter sido muito difícil crescer assim, sempre precisando de dinheiro, sempre sonhando com uma vida melhor. Tatiana sentiu o sangue subir ao rosto. Uma mistura de vergonha e raiva fazendo seu coração acelerar. Sim, passamos por dificuldades. Ela respondeu com a voz firme, recusando-se a demonstrar fraqueza. Meu pai ficou doente e não pôde trabalhar por um tempo. Mas nós superamos isso com dignidade e trabalho honesto. Helena riu de forma cruel, um som que fez Marcelo se levantar da cadeira abruptamente. Dignidade, Helena repetiu, sua máscara de civilidade finalmente caindo completamente. Que dignidade há em uma mulher que se aproveita da generosidade de uma família para seduzir o filho da casa? Que dignidade há em engravidar propositalmente para garantir um futuro financeiro? As acusações saíram como balas, cada uma destinada a causar o máximo de dano possível. Você planejou tudo desde o primeiro dia que chegou aqui, não foi? Viu uma oportunidade e a agarrou com unhas e dentes. Chega! Marcelo explodiu, sua voz ecoando pelas paredes da sala de jantar. Não vou tolerar que fale assim com a mulher que amo. Não vou tolerar que desrespeite a mãe do meu filho dessa forma. Ele se moveu para ficar entre Helena e Tatiana como um escudo protetor. Peça desculpas agora mesmo, ou eu saio desta casa hoje e vocês nunca mais me verão. Helena se levantou também, tremendo de raiva. Desculpas? Para essa oportunista? Nunca. Ela apontou um dedo acusador para Tatiana. Ela destruiu nossa família. Transformou meu filho em um tolo apaixonado que não consegue ver a verdade óbvia. Olhe para ela, Marcelo. Veja como não nega nada do que estou dizendo. Ela sabe que é verdade. Foi então que Tatiana encontrou sua voz, alimentada por anos de trabalho honesto, e pelo amor verdadeiro que sentia por Marcelo. A senhora está certa em uma coisa, ela disse, dando um passo à frente para ficar ao lado de Marcelo. Eu realmente sonhava com uma vida melhor. Mas não sonhava com dinheiro ou status social. Eu sonhava com amor verdadeiro, com uma família que me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. Sua voz se tornou mais forte a cada palavra. E encontrei isso em Marcelo. Encontrei um homem que me ama, não porque preciso de seu dinheiro, mas apesar de eu não ter nada material para oferecer. Você tem tudo para oferecer, Marcelo disse, virando-se para ela com amor evidente nos olhos. Você tem um coração puro, uma alma generosa, uma inteligência que me impressiona todos os dias. Você me oferece amor verdadeiro, companheirismo, uma parceria real. Isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Ele se virou de volta para Helena, sua expressão endurecendo. E se você não consegue ver isso, se está tão cega pelos preconceitos que não consegue reconhecer uma mulher extraordinária quando a tem diante de você, então o problema não é dela, é seu. Roberto, que havia ficado em silêncio até então, finalmente decidiu intervir. Marcelo, seja razoável, ele disse com sua voz calma de empresário. Entendemos que você tem sentimentos por ela, mas pense na praticidade da situação. Um casamento entre pessoas de classes sociais tão diferentes raramente funciona. Os mundos de vocês são incompatíveis. Ele gesticulou pela sala elegante. Como ela se sentiria em jantares de negócios, em eventos sociais? Como nossos parceiros comerciais reagiriam? Eu me sentiria honrada de estar ao lado do homem que amo, Tatiana respondeu antes que Marcelo pudesse falar.
E se seus parceiros comerciais têm problemas com isso? Então talvez vocês devessem questionar que tipo de pessoas escolhem como parceiros. Sua coragem surpreendeu até ela mesma, mas o orgulho que viu nos olhos de Marcelo a encorajou a continuar. Eu posso aprender etiqueta social, posso me adaptar aos ambientes que frequentam. Mas vocês conseguem aprender a amar sem preconceitos? Conseguem aprender a ver valor em uma pessoa além de sua conta bancária? Helena ficou momentaneamente sem palavras diante da resposta articulada de Tatiana, claramente não esperando que uma simples empregada conseguisse se defender de forma tão eloquente. Foi Roberto quem quebrou o silêncio tenso. E a criança? Ele perguntou. Você acha justo criar um filho neste ambiente de conflito? Não seria melhor aceitar uma pensão generosa e criar a criança longe de toda essa tensão? A sugestão de que ela deveria simplesmente desaparecer com o bebê foi a gota d'água para Marcelo. Como ousa sugerir que eu abandone meu filho? Ele rugiu, sua compostura finalmente se despedaçando completamente. Como ousa insinuar que eu seria o tipo de homem que foge de suas responsabilidades, que trata a mulher que ama, e o próprio filho como problemas a serem resolvidos com dinheiro? Eu não vou a lugar nenhum, Tatiana acrescentou, sua própria determinação se solidificando diante dos ataques. E não vou permitir que tratem nosso filho como um erro a ser escondido. Esta criança foi concebida no amor e vai ser criada no amor, independente da aprovação de vocês. Ela entrelaçou os dedos com os de Marcelo, apresentando uma frente unida. Marcelo e eu vamos nos casar. Vamos criar nosso filho juntos e vamos construir nossa própria família baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Helena olhou para os dois de mãos dadas, viu a determinação inabalável nos olhos de ambos e percebeu que havia perdido. Todas as suas táticas de intimidação, todas as ameaças financeiras, todos os ataques pessoais haviam apenas fortalecido a união entre eles. Muito bem, ela disse finalmente, sua voz gelada. Se é isso que vocês querem, se estão determinados a destruir esta família por causa de um capricho romântico, então que seja. Mas não contem comigo para abençoar esta união ridícula. Não precisamos de sua bênção, Marcelo respondeu, ainda segurando firmemente a mão de Tatiana. Seria bom tê-la. Seria bom que vocês fizessem parte da vida do neto que vão ter. Mas não é essencial. Nós vamos ser felizes com ou sem a aprovação de vocês. Ele parou e olhou diretamente nos olhos de sua mãe. A escolha é de vocês. Podem fazer parte desta família que estou construindo, ou podem ficar presos aos preconceitos de vocês. Mas eu já fiz minha escolha. O silêncio que se seguiu às palavras finais de Marcelo era carregado de uma tensão que parecia fazer o próprio ar vibrar na sala de jantar. Helena permaneceu de pé, tremendo de raiva e frustração, enquanto Roberto observava a cena com uma expressão pensativa que sugeria que as engrenagens de sua mente empresarial estavam trabalhando intensamente. Tatiana sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo, mas mantinha-se firme ao lado de Marcelo, sua mão entrelaçada com a dele como um símbolo inquebrantável de sua união. Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz saindo mais baixa e controlada que o normal. Marcelo, você está realmente disposto a abrir mão de tudo? Da empresa que construí, da herança que trabalhei a vida inteira para deixar para você? Havia uma tristeza genuína em suas palavras, e pela primeira vez desde que a discussão havia começado, Tatiana viu uma rachadura na fachada fria que ele mantinha. Você está disposto a começar do zero sem nada apenas por amor? Sem nada? Marcelo respondeu, olhando para Tatiana com um sorriso que irradiava amor verdadeiro. Eu tenho tudo, pai. Tenho a mulher que amo. Tenho um filho a caminho. Tenho saúde, formação, experiência. Posso reconstruir um império financeiro, mas jamais poderia reconstruir o que tenho com Tatiana se perdesse isso. Ele apertou a mão dela mais forte. O amor verdadeiro não aparece duas vezes na vida. Quando você o encontra, precisa agarrá-lo com força e nunca deixar escapar. Helena soltou um riso amargo, mas havia lágrimas em seus olhos. Você não entende o que está fazendo, Marcelo. Não entende as consequências. Sua voz falhou,
E pela primeira vez, Tatiana viu não apenas raiva na mulher que a havia atacado tão cruelmente, mas também medo. Medo de perder o filho, medo de que a família se despedaçasse, medo de que as tradições que ela valorizava tanto se perdessem para sempre. Eu entendo perfeitamente, Marcelo respondeu, mas sua voz havia perdido a dureza anterior. Entendo que vocês estão com medo de mudanças, com medo de que nossa família se torne diferente do que sempre foi. Mas mãe, pai, as famílias evoluem, o amor evolui. E se vocês derem uma chance real para Tatiana, se tentarem conhecê-la como eu a conheço, vocês vão descobrir que ela não veio aqui para destruir nossa família, mas para torná-la mais forte. Tatiana sentiu que era hora de falar novamente, mas desta vez sem a defensiva que havia marcado suas palavras anteriores. Dona Helena, senhor Roberto, ela começou com uma voz suave, mas firme. Eu sei que vocês me veem como uma ameaça, como alguém que invadiu sua família e roubou seu filho. Mas eu juro por este bebê que carrego que nunca foi essa minha intenção. Ela pôs a mão livre sobre a barriga ainda lisa. Eu me apaixonei por Marcelo, não pelo que ele tem, mas por quem ele é. Por sua gentileza, sua inteligência, seu coração generoso. E eu respeito profundamente o que vocês construíram. Ela continuou, olhando diretamente para Roberto. A empresa, o nome da família, tudo isso representa anos de trabalho árduo e dedicação. Eu não quero destruir isso. Quero fazer parte disso. Quero contribuir para que continue crescendo e prosperando. Ela se virou para Helena. E Dona Helena, eu sei que a senhora ama Marcelo mais que tudo neste mundo. Esse amor que sente por ele é exatamente o que eu sinto também. Não estamos lutando uma contra a outra. Estamos do mesmo lado. As palavras de Tatiana pareceram ter um efeito inesperado em Helena. A raiva em seus olhos começou a dar lugar a algo mais complexo, uma mistura de surpresa e algo que poderia ser descrito como reconhecimento. Você realmente o ama? Ela perguntou, sua voz saindo menor que o normal. Não é sobre o dinheiro, sobre a posição social? Havia uma vulnerabilidade na pergunta que revelava que talvez, no fundo, Helena soubesse que havia julgado mal a situação. Eu o amaria se ele fosse o homem mais pobre do mundo, Tatiana respondeu sem hesitação. Eu o amei quando achava que nunca poderia ter uma chance com ele, quando pensava que sempre seria apenas a empregada que ele cumprimentava educadamente todas as manhãs. Meu amor por ele é incondicional, eterno, verdadeiro. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. E agora que carrego um filho dele, esse amor só se tornou ainda mais profundo e sagrado. Roberto observou a cena em silêncio por alguns momentos, sua expressão empresarial gradualmente dando lugar a algo mais humano. Helena, ele disse finalmente, virando-se para a esposa, talvez devêssemos reconsiderar nossa posição. Talvez devêssemos dar uma chance real para conhecer esta jovem que nosso filho escolheu. Ele olhou para Tatiana com olhos novos. Qualquer mulher que consegue despertar tamanha devoção em Marcelo, que consegue fazê-lo disposto a sacrificar tudo, deve ter qualidades especiais que não estamos vendo. Helena lutou visivelmente com emoções conflitantes. Décadas de preconceitos sociais entravam em choque com o amor maternal que sentia pelo filho, e o reconhecimento gradual de que talvez estivesse errada sobre Tatiana. Mas o que as pessoas vão dizer? Ela sussurrou, mais para si mesma que para os outros. O que a sociedade vai pensar quando souberem que nosso filho se casou com uma empregada? Que nosso filho teve sorte de encontrar uma mulher que o ama de verdade, Roberto respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Helena, quantos dos nossos conhecidos têm casamentos verdadeiramente felizes? Quantos se casaram por conveniência, por status, por interesse financeiro, e vivem vidas vazias e sem amor? Ele gesticulou em direção a Marcelo e Tatiana. Olhe para eles. Veja como se olham. Quando foi a última vez que você viu nosso filho verdadeiramente feliz? As palavras de Roberto pareceram quebrar a última resistência de Helena. Ela olhou realmente para o filho pela primeira vez desde que toda a discussão havia começado e viu algo que a fez cambalear. Marcelo estava irradiando uma felicidade que ela não via nele há anos,
talvez nunca tivesse visto. Seus olhos brilhavam quando olhava para Tatiana, e havia uma paz em sua expressão que contrastava dramaticamente com a tensão constante que ele sempre carregava. Meu Deus, Helena murmurou, levando a mão ao peito. Ele realmente está feliz. Mais feliz do que eu já o vi. Ela olhou para Tatiana com novos olhos, tentando ver o que o filho via nela. Como isso aconteceu? Como uma empregada conseguiu alcançar o coração do meu filho quando tantas jovens da sociedade tentaram e falharam? Porque eu o vejo, Tatiana respondeu simplesmente. Não vejo o herdeiro, o empresário, o símbolo de status. Eu vejo Marcelo, o homem que fica acordado à noite preocupado com o bem-estar dos funcionários, que lê poesia quando pensa que ninguém está olhando, que tem medo de não ser bom o suficiente, apesar de todas as conquistas. Suas palavras saíam do coração. Eu vejo um homem que merece ser amado pelo que é, não pelo que representa. As lágrimas finalmente começaram a cair pelo rosto de Helena. Décadas de condicionamento social se desfaziam diante da evidência óbvia do amor verdadeiro que florescia diante de seus olhos. Eu passei tanto tempo preocupada com aparências, com o que era apropriado, que esqueci o que realmente importa. Ela sussurrou. Esqueci que a felicidade do meu filho deveria ser minha maior prioridade. Marcelo soltou a mão de Tatiana e se aproximou lentamente de sua mãe. Mãe, não é tarde demais. Você pode fazer parte da nossa felicidade. Pode conhecer a mulher incrível que escolhi para ser minha esposa. Pode ser a avó maravilhosa que sei que você seria para nosso filho. Ele estendeu a mão para ela. Tudo o que precisamos é de uma chance. Uma chance para mostrar que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social. Helena olhou para a mão estendida do filho, depois para Tatiana, que a observava com esperança e compreensão nos olhos. Lentamente, como se estivesse tomando a decisão mais difícil de sua vida, ela estendeu a mão e tocou a de Marcelo. Eu peço desculpas, ela disse, virando-se para Tatiana. Peço desculpas pelas coisas terríveis que disse. Eu estava com medo, estava sendo preconceituosa e cruel. Sua voz tremeu. Você pode me perdoar? Tatiana não hesitou nem por um segundo. Ela se aproximou de Helena e, para surpresa de todos, a abraçou. Claro que perdoo. Você é a mãe do homem que amo. Vai ser a avó do meu filho. Nós somos família agora. O abraço foi hesitante no início, mas gradualmente se tornou mais caloroso. Duas mulheres que amavam o mesmo homem de formas diferentes, finalmente encontrando um terreno comum. Roberto se aproximou do grupo, emocionado pelo que estava presenciando. Bem, ele disse, limpando discretamente os olhos, acho que temos um casamento para planejar e um neto para esperar. Ele olhou para Marcelo com orgulho genuíno. E filho, talvez você esteja certo. Talvez seja a hora de mostrar que nossa família valoriza o amor verdadeiro acima de tudo. Os meses que se seguiram foram de preparativos alegres e aproximação gradual. Helena, uma vez que decidiu aceitar Tatiana, se dedicou completamente a conhecê-la melhor. Descobriu que a jovem tinha gostos refinados, inteligência aguçada e um coração generoso que se abria para todos ao redor. Elas passaram tardes inteiras planejando o casamento, escolhendo flores, provando bolos, e Helena se surpreendeu ao descobrir o quanto gostava da companhia de sua futura nora. O casamento aconteceu na primavera, em uma cerimônia linda no jardim da mansão. Tatiana estava radiante em um vestido simples, mas elegante, que Helena havia insistido em comprar, sua barriga já mostrando a pequena curva que anunciava a vida que crescia ali. Marcelo mal conseguia conter as lágrimas ao vê-la caminhando em sua direção. Mais linda do que jamais havia sonhado que fosse possível. Quando o bebê nasceu, 9 meses depois, foi Helena quem chorou mais alto na sala de espera. E quando segurou o netinho nos braços pela primeira vez, ela olhou para Tatiana com gratidão infinita. Obrigada, ela sussurrou, por me dar um filho tão feliz e agora este neto lindo. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Anos depois, quando contavam a história para o filho pequeno, Marcelo e Tatiana
sempre terminavam da mesma forma. O amor verdadeiro, quando é real e puro, tem o poder de transformar corações, quebrar preconceitos e criar famílias baseadas no que realmente importa. E assim, eles viveram felizes para sempre, provando que às vezes o destino usa os momentos mais inesperados para unir duas almas que sempre estiveram destinadas uma à outra. E assim chegamos ao final de mais uma história aqui no Fio de Esperança. A jornada de Tatiana e Marcelo nos ensina que o amor verdadeiro tem a força para derrubar qualquer barreira e transformar corações endurecidos pelo preconceito. Às vezes, os momentos mais inesperados da vida são aqueles que mudam tudo para sempre. Um engano de porta, uma noite de chuva, um abraço no escuro podem ser o início de uma história que supera todas as expectativas. Tatiana e Marcelo nos mostram que quando duas pessoas se amam de verdade, nenhum obstáculo é grande demais. A transformação de Helena também nos ensina que nunca é tarde para reconhecer erros, abrir o coração e escolher o amor ao invés do preconceito. O verdadeiro caráter se revela na capacidade de mudar e abraçar aquilo que inicialmente rejeitamos. Lembrem-se sempre, o amor verdadeiro não olha a conta bancária ou posição social. O amor vê a alma, reconhece a bondade e se entrega completamente. Obrigado por acompanharem o Fio de Esperança. Deixem seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem com quem vocês amam. Até a próxima história. Que Deus abençoe todos vocês.